Graça e paz, irmãos, boa noite. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família. Que o Senhor continue falando aos nossos corações nessa noite tão especial. A Adriana falou comigo sobre esse dia, e eu ouvi como ouço muitas coisas, ouvi acelerado. E essa semana me dei conta de fato do que seria. Fiquei misturado com chá de fralda, com chá de bebê. Eu falei, deve ter alguma coisa a mais nisso que eu não estou entendendo. Aí liguei para Carla e falei, Carla, descobre para mim com a Adriana o que é mesmo nós vamos fazer domingo, ouvido no modo X2. É a Adriana falando devagarzinho e eu ouvindo bem rapidinho. Mas eu louvo a Deus pela vida da Camila, e o meu temor é sempre trocar os nomes. Eu louvo a Deus pela vida da Camila, e aos irmãos que nos visitam, a você da igreja. A Missão Resgate da Paz, há bem mais de 20 anos, acolhe mulheres enfrentando as suas lutas da vida. Muitas vezes mulheres desesperadas, angustiadas, sempre adoecidas de alguma forma, sofrendo das dependências. E são tantas as dependências, né? São tantas. E elas ficam lá por 7 meses, são acolhidas e não são presas, são acolhidas. Só fica na Missão Resgate da Paz quem quer. Quem ainda vê uma pequena luz no fim do túnel, quem ainda vê uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, quem ainda tem um resquício de esperança. Quase sempre, elas vão para lá e deixam aqui fora a expectativa de muita gente, que por mais que elas não acreditem, as amam. Tem sido essas as histórias que eu tenho visto. História de pai, mãe, irmãos, amigos, igreja, que fica aqui do lado de fora torcendo. É quase impossível ter alguém lá dentro que não tenha alguém aqui do lado de fora torcendo. Sempre tem. Muitas desistem, porque não é fácil, são 7 meses. Muitas desistem, mas se fosse fácil resolver os problemas que vão ser resolvidos lá dentro, não precisava ir para lá. Inclusive, se fosse fácil, não teria nem problema. Ou melhor, se fosse fácil, não seria nenhum problema. Estão lá porque é difícil mesmo. Então, muitas desistem, muitas porque experimentam 1 mês bem, 2 meses bem, acham que já estão bem. Muitas saem, muitas saem, e voltam para o mesmo lugar, para a mesma prática, para o mesmo hábito, para a mesma vida, e aí quem faz tudo do mesmo jeito tem sempre o mesmo resultado. E as notícias que chegam para nós olha, aquela mulher, eu não sei porque eu não gosto do nome fulana, não gosto do nome fulana, então aquela mulher recaiu. E sabe uma pergunta que a gente ouve às vezes, e é uma pergunta pertinente, é se vale a pena. O custo é alto. Manter aquela missão tem um custo alto. Requer muita gente trabalhando, tem muita coisa envolvida.
Eu creio que hoje nós beiramos os 30 mil, 25, é de 20 a 30 mil o custo mensal. Todo mês. A igreja entra com uma parcela desse custo. Nosso papel tem sempre sido manter algumas missionárias lá, gente trabalhando. E a pergunta é, vale a pena? Mas nós podemos refazer essa pergunta, e ao invés de perguntarmos se vale a pena, nós poderíamos perguntar quanto custa uma vida? Quanto custa uma vida? Quanto você gastaria para salvar o seu pai? Quanto você gastaria para salvar a sua mãe? Quanto você está disposto a empenhar para salvar o seu irmão? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Se você achar que não vale a pena, você não estará disposto a investir em ninguém. Então, para nós, não é quanto custa. Para nós é a alegria de, mesmo que uma mulher só tenha conseguido se livrar dos seus vícios, durante esses 20 e tantos anos de Missão Resgate da Paz, já valeu a pena. Já valeu a pena uma só. E nós temos missionárias hoje que servem e que passaram pela Missão Resgate da Paz em tratamento. Nós temos muita gente que firmou o pé. E a gente prefere celebrar pelos que firmaram, do que chorar somente por aquelas que ainda não conseguiram. Ainda não conseguiram. Mas quem sabe, num de repente desses de Deus, a história muda. Camila, que Deus te abençoe, viu? Que Deus abençoe tua família. Que cresce, né? Tua família cresce. Que Deus abençoe tua família. E a vocês outras, que estão no processo. Talvez você chegou tem um mês e você pensa assim, meu Deus, ainda vou ter que ficar aqui dentro 7 meses aguentando gente chata. Não, não é isso, é assim, ainda vou ficar aqui por 6 meses com pessoas me aguentando. Porque o chato é sempre a gente, tá? Não são os outros. O chato é sempre a gente. Vale a pena ficar até o final. Vale a pena. Tá bom? Que Deus abençoe vocês e vocês perseverem. Vamos lá? João capítulo 5 é o nosso texto para essa noite. As crianças podem ir para a salinha. A tia Nádia está pronta lá atrás. Mas quem, Nádia? Você hoje que comanda tudo? Então, acompanhe a tia Nádia, por favor. Gente, eu sei que as crianças com 10, 11 anos estão bravas comigo. Podem ir, leva todo mundo, Nádia, pode levar todo mundo. Mas, deixa eu falar uma coisa para os pais de maneira geral. Vai chegar a hora. Vai chegar a hora. Então, prepara teu coração também. Porque vai chegar a hora, nós não vamos ficar com 11, 12, 13, 14, 15, 16 anos lá. Um dia vai ter que ir, vai ter que ficar, mas por enquanto vão ter que ir. O Hermes, é tão bonitinho o Hermes, né, gente? Quero dizer aos irmãos também que minha missão essa semana, entre outras tantas, foi deixar as 99 aqui e cuidar de 3 ovelhinhas da igreja, embora pequenas, mas trabalhosas, que foi a dona Rosa, a Elias e a Cássia. Primeiro que não tem praia que dá pé para elas. Não tem, gente, não tem jeito. Você entra onde bate na canela. A Elias falou para a Cássia, vou afogar. A Cássia falou, fica em pé, Elias. Elias ficou em pé, a água estava no joelho. Então, essa foi um bom tempo em João Pessoa. Tiveram um congresso maravilhoso de mulheres lá. E eu tive reunião da nossa ordem de pastores, assembleia. Foi um tempo bem precioso, que a gente posta os descansos.
mas não fica postando o trabalho, né? Porque trabalho todo mundo tem, ninguém quer ver o trabalho da gente. Então a gente posta os momentos de descanso. Então a gente estava na praia assim, porque também eu sou gordo, mas não sou tonto. Estou na beira da praia, não vou ficar escondido. E também não preciso esconder de ninguém que eu não estava na praia, porque eu chego aqui vermelho e vão achar que é a minha pressão alta. E não é só a pressão alta, que é alta também, mas é praia mesmo. Estou vermelhinho de praia, tá? João capítulo 5, nós damos continuidade nos sinais e nos milagres do texto de João. Eu quero fazer uma breve reflexão, porque no final nós temos o encerramento da formatura. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus foi para Jerusalém. Você pode ver que Jesus também não parava quieto, tá? Toda hora ele está indo para um lugar, ele está sempre indo para um lugar. Existe ali, no caso em Jerusalém, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Aqui você entenda 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. E aí, entre colchetes, você vai lembrar da matemática, há uma observação de por que eles estavam naquele lugar. Por que uma multidão de paralíticos, cegos, gente adoecida, estava no entorno daquele tanque chamado Betesda? Eles estavam esperando, e havia uma lenda, uma história, eles estavam esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente, o homem se viu curado, e pegando o leito, começou a andar. Aquele dia era um sábado. Por isso, os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado, e nesse dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Como a religiosidade às vezes, e aqui quero só abrir um parêntese, como a religiosidade às vezes nos cega, né? Um homem há 38 anos, sem levantar, sem andar, aleijado, sofrendo, começa a andar num de repente, num imediatamente, e os caras estão preocupados porque ele está carregando um leito no sábado. Ninguém se espanta do cara estar andando, todo mundo se preocupa do cara estar pecando. Meus irmãos, não deixe que a religiosidade cegue vocês. Não deixe. Ao que lhes respondeu: o mesmo que me curou, me disse: pegue o seu leito e ande. E ele aqui está dizendo, fala ali, eu não tenho culpa. O cara me curou, mandou eu pegar o leito e andar, peguei o leito e saí andando. Quase que ele diz assim: gente, vai discutir sobre o sábado com Jesus, porque é ele que está quebrando, não sou eu não, eu só estou obedecendo. Aí eles querem saber, quem é o homem que disse a você: pegue o seu leito e ande? E aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado, por haver muita gente naquele lugar.
Em outro momento a gente conversa mais sobre a extensão desse texto. Eu queria focar um pouco nessa noite sobre o lugar e também sobre este homem que foi curado, que para mim, confesso aos irmãos, é muito mais importante do que em que dia foi, em que hora foi, qual foi o modelo usado para a cura, quem foi que pôs a mão na cabeça dele. Eu quero muito mais celebrar o fato de que aquele homem alcançou a esperança dele. E isso para nós é importante nessa noite, porque nós estamos numa noite em que alguém também alcança a sua esperança. Betesda é um lugar que nós não imaginaríamos passar e nem escolheríamos passar. Jerusalém está em festa, a festa dos tabernáculos. E é interessante que Jesus vai a Jerusalém para uma festa. Irmãos, eu não sei se você já percebeu, ou se você tem condições de perceber isso, por causa da dureza do coração do homem. Mas Jesus gosta de festa. Jesus gosta de festa. Jesus celebra as festas. Ele se alegra nas festas. Ele não foge de festa. E ele viaja por causa de festa. Ele sai de um lugar para o outro para ir numa festa. E nós estamos no terceiro sinal que ele faz aqui no Evangelho de João, e já estamos na segunda festa. Ele foi para a festa dos tabernáculos. Só que ele, antes de chegar na festa, ele passa por Betesda. Não é o caminho, é a escolha. É como nós vimos no milagre, não no milagre, mas na passagem de João, aqui na passagem que João escreve no capítulo 4, quando ele diz necessário é passar por Samaria, e nós lemos naquele dia que essa necessidade era propósito de Deus para a vida dele. Assim é propósito de Deus para a vida daquele homem e de Jesus, que Jesus passasse por Betesda. Eu gosto muito desse nome. Talvez vocês não saibam, muitos não sabem, mas esse foi o nome que eu escolhi e que Deus colocou no meu coração para a primeira igreja que eu pastoreei na minha vida. Eu pastoreei em Betesda durante 15 anos. Foi o nome que o Senhor colocou no meu coração. E esse nome era justamente por causa do significado: lugar de misericórdia. Um lugar de misericórdia. E hoje eu fiquei pensando em Betesda antes de vir para cá, e o Senhor colocou no meu coração também um significado. Betesda não é só um lugar geográfico, é um espaço na alma, onde a esperança fez uma casinha. É um espaço na alma, onde a esperança fez uma casinha simples. Ela está lá num canto, ela é pequena, ela é pouca, mas ela existe. Assim vivia quem vivia em Betesda, com uma pequena esperança em algum lugar na alma, esperando de tempo em tempo que um anjo mexesse numa água, para que eles talvez alcançassem a cura. 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos naquele lugar, na esperança de que um dia eles alcançassem a cura. Eu queria chamar a sua atenção para como você tem desistido fácil da sua esperança. Como você muitas vezes, por tão pouca coisa, deixa de tentar, deixa de esperar, desiste. Aquelas pessoas não tinham muita alternativa, eram rejeitadas pela sociedade, não frequentavam templos,
porque as deficiências que carregavam eram aos olhos dos religiosos uma maldição. Não podiam tocar nas outras pessoas, porque se amaldiçoado eram, se tocassem, amaldiçoavam o outro. Não eram benquistas, não eram bem vistas, mas elas tinham uma esperança, e Betesda era o lugar onde elas ficavam. Quando eu pensei numa igreja que se chamasse Betesda, esse era o meu propósito. Eu queria ter uma igreja onde as pessoas, não importa como elas eram, elas podiam estar lá, na esperança de que um dia Deus as transformasse. Eu não queria ter uma igreja como um espaço de transformados, eu queria ter uma igreja como um espaço de transformação. Eu não queria ter uma igreja onde as pessoas chegassem lá, já quando cumprissem todas as regras, todas as leis, todo o formato religioso estabelecido. Eu queria ter uma igreja onde a pessoa podia ir sem ser absolutamente nada disso que a expectativa da religião gera, mas que elas pudessem ir, e que naquele lugar elas se sentissem aceitas, assim como elas eram, sem se importar o que fizeram ontem à noite, ou o que fizeram hoje à tarde, mas que tivesse um lampejo, uma faísca de esperança no coração, que Deus transformaria numa hora ou na outra. Então eu nunca me preocupei com quem era que estava vindo, como era a vida daquele que estava vindo. A minha preocupação era uma preocupação intencional, sempre foi o que Deus poderia fazer na vida daqueles que estavam vindo. Não importa se chegariam de ressaca, não importa se chegariam cansados da festa da noite anterior, não importa mesmo o que haviam feito. O que importava para mim, e continua importando para mim, é o que Deus poderia fazer na vida daquele que estava ouvindo a palavra que é de Deus. E ouvindo a palavra de Deus é poderosa para transformar a vida de qualquer um. E não importa quanto tempo estivessem vivendo daquele jeito, num de repente Deus transforma o pecador em santo, num de repente Deus transforma o perdido em salvo, num de repente Deus transforma o desorientado num homem de Deus, numa mulher de Deus, num de repente Deus transforma uma prostituta numa santa, porque Ele tem poder para isso. A igreja não tem poder para isso, mas Deus tem poder para isso, e cabe à igreja abrir espaço para que as pessoas alcancem esta graça. E aqui nós as acolhemos, e aqui nós dizemos para ela: não desiste, fica aqui, não sai daqui não, porque a gente nunca sabe quando o anjo vai mexer a água, a gente nunca sabe quando será a hora, mas uma coisa a gente sabe: a hora que Jesus chegar e tocar na sua vida, você nunca mais será o mesmo. Essa é a ideia, irmãos. Quem fica buscando santo demais é idólatra. Eu não estou atrás de santo, eu nem fui chamado para lidar com santo, eu fui chamado para anunciar a palavra da salvação, o Evangelho, que é poder de Deus para a salvação, do grego ao judeu, do palestino ao judeu, do sem terra ao judeu, do drogado, do viciado, do dependente, ao santo de qualquer lugar. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação da vida de qualquer um desses. E a igreja precisa anunciar esse Evangelho da salvação. A igreja não foi chamada para estabelecer as regras, a igreja foi chamada para chamar o povo a Jesus, e é o Espírito Santo de Deus que estabelece as regras, porque é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então Betesda é esse espaço, um espaço cheio de gente deficiente, um espaço cheio de gente com defeito, um espaço cheio de gente machucado, um espaço cheio de gente ferido, cheio de gente amordaçado, amarrado, judiado pela vida.
mas que Jesus vai. E que a igreja muitas vezes rejeita. E que os santos da igreja muitas vezes rejeita. Mas que Jesus vai. E uma coisa que eu acho interessante nesse texto é que talvez nem todos que estejam aqui queiram ser transformados. Tem gente que só quer se manter. Tem gente que só quer continuar a vidinha. Então, olha, Deus, faz milagre na minha vida, mas não mexe na minha vida. Faz um favor para mim, mas deixa eu continuar vivendo do jeito que eu quero, do jeito que eu aprendi, do jeito que eu entendo que é. Tem gente que continua com aquela síndrome de que, não, eu nasci assim, eu sou assim mesmo, e eu aprendi desse jeito e vai ser desse jeito sempre. Mas o Evangelho quer transformar a nossa vida. Se fosse para deixar a gente do mesmo jeito, nós não precisávamos do Evangelho que transforma. Por melhor que você seja, irmão, por melhor que você seja, irmã, sem Jesus você está condenado. Por melhor que você seja, por mais puro, por mais santo que você seja, se a sua intenção for impura, a tua bondade é pecado. O teu zelo é pecado. Se o teu zelo é pedra de tropeço, se o teu zelo mata, se o teu zelo fere, se o teu zelo ofende, ele não é um zelo de Deus, ele é um zelo da carne. Então, neste lugar cheio de gente necessitada, Jesus chega, mas nem todo necessitado quer. Por isso essa é a pergunta que Jesus faz para aquele homem. E aqui tem 2 pontos interessantes. Quando Jesus se aproxima daquele homem, primeira coisa é que Jesus deixa claro que conhece ele. Escuta, você não precisa me impressionar. Você não precisa impressionar os irmãos. Sinceramente, pouca gente quer saber o tamanho da sua perfeição. Pouca gente se importa com isso. Quase ninguém, na realidade, quer saber da sua perfeição. Pouca gente tem interesse no tanto que você é inteligente, no tanto que você é sabido, no tanto que você entende de regra. Mas muita gente precisa da sua misericórdia, da sua compaixão, do seu amor, da sua mão estendida, do seu abraço, do seu acolhimento, da sua palavra de esperança. Muita gente precisa. E se tem alguém que nós poderíamos querer impressionar, porque na lógica nós deveríamos viver para a glória dele, é Jesus. Irmão, se você não está impressionando Jesus, você não precisa querer impressionar ninguém. Porque não serão pelos outros que nós seremos julgados, nós seremos julgados pelo próprio Cristo. E se você quer impressionar alguém, impressione Jesus com a sua bondade. Não precisa querer impressionar ninguém. Porque Jesus chega para aquele homem e deixa bem claro para nós que ele sabe exatamente quem é aquele homem, há quanto tempo está lá, do que ele sofre, ele conhece, ele sabe da nossa vida. Irmãos, ele sabe da nossa vida. Tem gente que acha assim, se eu falar para o pastor tudo direitinho, pastor, irmão, fica tranquilo, eu não gosto de você porque você é bom, não. Porque todas as vezes que você parece bom demais para mim, parece falso. Porque ninguém é bom demais. Ninguém é perfeito. Ninguém faz tudo direitinho. E Jesus sabe disso. E continua indo na sua casa, e continua andando com você, e continua habitando em você. E ele chega para aquele homem, sabendo quem aquele homem é, e faz uma pergunta: você quer ser curado? Você quer ser curado? Nós podemos chegar lá na Resgate da Paz, porque nós somos tão terríveis que nós achamos que na Resgate da Paz tem gente com problema. Talvez seja a falta de espelho em casa.
Porque na Resgate da Paz tem gente com problema que sabe que está com problema e está lá porque está com problema. Em casa, na maioria das vezes, tem gente que está lá achando que o problema é o outro. Mas eu poderia chegar lá na Resgate da Paz e dizer assim: hein, você está aqui, acolhida, você quer ser curada mesmo? Porque sabe, gente, às vezes, vocês podem estar lá por causa do outro. Você pode responder para mim: não, é minha mãe que quer que eu seja curado. É o meu pai que quer que eu seja curado. É o meu marido que quer que eu seja curado. São os meus filhos que querem que eu seja curado. Talvez Jesus seguiria. Porque se você prestar atenção, a gente fica às vezes na expectativa de um milagre na vida do outro, né? Ah não, se é meu pai que quer que eu seja curada, se eu for curada, o milagre foi meu pai que alcançou. Não. Você só pode sair de lá o dia que você perceber que é você quem deseja, que é você quem precisa, que é você quem necessita, que não é ninguém do lado de fora que necessita, não, é você, e que você está lá não é por causa da tua família, do teu pai, da tua mãe, da tua sogra, do teu marido, dos teus filhos, por causa de alguém que você é apaixonado e quer impressionar essa pessoa, porque senão você vai sair de lá e vai quebrar a cara de novo, porque viver na expectativa daquilo que os outros pensam, vocês viveram a vida inteira, e por isso estão do jeito que estão, mas não vão ficar do jeito que estão, porque vão reconhecer: quer ser curado? Ó, eu quero. E se você quer, o milagre é seu. E se você quer, a bênção é na sua vida. Você vai saber o que Jesus está fazendo, porque é justamente o que você está buscando, que algo aconteça na sua vida. Aí você pensa assim: é verdade, as mulheres que estão acolhidas da missão Resgate da Paz precisam mesmo. Não, irmãos, todos nós precisamos. Você não precisa ser melhor por causa do seu marido, você não precisa ser melhor por causa da sua esposa, nem por causa dos seus filhos, você precisa ser melhor para a glória de Deus, não é para impressionar ninguém, você precisa querer: eu quero ser curado, eu quero ser transformado, eu quero ser liberto dos meus pecados, eu quero ter mais amor do Senhor no meu coração, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ter mais longanimidade, eu quero ser mais benigno, eu quero ser mais bondoso, eu quero ser mais misericordioso, eu quero ter mais domínio próprio. E além de tudo isso, porque tudo isso se torna pequeno perto do eu quero ter a certeza da minha salvação. Porque ninguém me salva, só Jesus Cristo pode me salvar. E eu preciso estar com o coração aberto para isso. Então Jesus chega para aquele homem e diz: você quer ser curado? E aquele homem então imediatamente manifesta uma das principais enfermidades dele, que não era na perna, era na alma. Aquele homem não era só um aleijado, aquele homem estava adoecido na alma dele. Quantos irmãos complexados, se sentindo menores, inferiores, piores do que os outros. Quantas pessoas vivendo assim dentro da igreja, amados por Deus, alvos do sacrifício de Cristo, e não se sentem valorizados. Ah, ninguém me valoriza. Não, não é que ninguém te valoriza, é que a expectativa que você tem não vai ser atendida. Se você pensa que valorizar é receber aplauso o tempo inteiro, que valorizar é ser elogiado o tempo inteiro, que valorizar é essas coisas, você está completamente enganado. Ser valorizado é ser respeitado, não é ser reconhecido e aplaudido, é ser respeitado. Quem te valoriza te respeita, quem não te respeita não te valoriza por mais que te elogie. Quem não te respeita não te valoriza por mais que batam palmas para você. Agora, quem te respeita te valoriza. Quem te respeita sabe quem você é e sabe quem ele mesmo é. Então, muita gente sofre porque acha que reconhecimento é curtida, é aplauso, é elogio.
E aquele homem dizia: ah não, eu não... Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? Qual é a resposta para uma pergunta dessa? Sim, eu quero. Qual é a resposta que aquele homem dá? Uma lamuriação, uma lamentação, uma reclamação. Sabe aquela coisa de você senta com a pessoa e fala assim: e aí? E aí acabou o seu dia. E aí acabou o seu dia. Tem gente que você pensa duas vezes para perguntar se está tudo bem, porque nunca está tudo bem. Você quer ser curado? Ah, ninguém me leva, ninguém me convida, ninguém me dá atenção, me deixam aqui. Mas quem é o outro que está entrando no seu lugar lá? Ah, é outro aleijado, é outro doente. Porque é isso que ele fala: chega lá, entra um enfermo antes de mim. Na realidade, aquele cara está falando para Jesus: eu sou vítima da sociedade, eu sou vítima do mundo, eu sou vítima das constelações, eu sou vítima do cruzamento de Plutão com Saturno. Porque o meu Sagitário enroscou com o Escorpião e não deu certo em Capricórnio. Alguma coisa desse tipo, é uma crise terrível, alguma coisa está ruim. E foi isso que aquele homem fez. Reclamou. Eu gosto de Jesus porque, gente, Jesus é muito bonzinho, é muito legal, Jesus é maravilhoso, Jesus gosta de festa, mas Jesus não tem muita paciência com reclamação, não. Jesus não tem muita paciência para essa murmuração toda, não. Você quer ser curado? Olha, presta atenção na cena. Você quer ser curado? Ah, não sei o quê, porque não sei o quê, porque o pastor, porque o diácono, porque o irmão, porque eu não gosto daquela música, porque o som estava alto, porque estava frio na igreja. Jesus falou: levanta, vai, levanta. Pega essa sua cama aí e vai embora. É isso. Ele pega a cama e vai embora, ainda chega lá na frente, coitado. Aí dá para reclamar mesmo. Vou falar para você, tem gente que não acerta muito na vida, não. O cara está há 38 anos sem andar. No terceiro passo dele, ele leva uma bronca porque está segurando uma cama. Quase que o religioso fala para ele, fala aí, deita agora. Deita agora e só levanta amanhã. Que hoje você não vai carregar cama nenhuma, não. Espera o sol se pôr, depois que... até o sol entra na história. Depois que o sol se pôr, você levanta. Agora não, fica deitado. Não, ele levanta e fala: gente, eu não fiz nada, foi aquele homem lá. E ele é tão bom em transferir a culpa para os outros. Tem gente que é tão bom em colocar a culpa no outro, que quando chega para ele e fala assim: por que você está carregando isso? Ele fala: foi eu lá, aquele lá, eu não queria carregar nada, eu não queria nem andar, eu só queria desabafar um pouco. Passou o homem lá, eu fui desabafar um pouco com ele, ele mandou eu andar, eu andei, mas a culpa é dele, eu não fiz nada, moça, eu não fiz nada, eu juro, nem andar eu ando. Deitou de novo. Tem gente que vai... Mas um dia Jesus chega na história e de fato muda a história. O que eu e você não podemos é desistir de esperarmos. Esperavam um anjo de tempo em tempo. Jesus aparece naquele dia. E aí eu gosto... talvez um dia, se eu for embora daqui, que depois que eu fui embora de Porto Velho, eu não duvido que eu vou embora de lugar nenhum mais. Mas eu espero que demore bastante, porque a minha vida está boa mesmo. Um dia, quando eu for embora daqui, talvez vocês vão lembrar assim, o pastor é aquele que todo culto falava, de repente. Foi num de repente, até me citaram esses dias na reunião dos 60 mais, acha? Eu fiquei sabendo, na hora. A irmã estava dando um testemunho, falou: como diz o pastor, de repente, lá na minha sala já chegou, falaram do você lá, né, Jorge? Nós não conta o nome da Val, nós não conta. Quando eu estava em Porto Velho, alguns irmãos falavam assim:
Eles não podiam ouvir falar assim: não, fica tranquilo, vai dar certo. Diz que tudo eu respondia: fica tranquilo, vai dar certo. Eu continuo achando que pode ficar tranquilo que vai dar certo. E dar certo mesmo é uma hora que a gente morrer e ir para o céu. Esse é o dar certo definitivo. Mas uma hora vai dar certo. Você sabe por que uma hora vai dar certo? Por causa do tempo que Deus precisa para transformar. O tempo que Deus precisa para fazer um milagre. Você lembra quanto tempo aquele homem estava aleijado? 38. 38 anos. Não são 38 meses. Tem gente que fica estressado com 38 minutos. Segundo, já bate a ansiedade. Esse homem está aqui há 38 anos. Aí Jesus, num de repente, resolve os 38 anos de história dele. Às vezes a gente desanima com o tempo que está levando para acontecer, mas esquece o tempo que Deus leva para fazer. Ele não vai levar o tempo que você está sofrendo para transformar o seu choro em riso, o seu pranto em dança. Ele não precisa de 38 anos para curar alguém que está há 38 anos sofrendo. Não de repente ele pode mudar a sua história. Agora preste atenção. Os problemas não acabam por isso. As lutas continuam. Aquele homem que não andava passou a andar. Então o problema que ele tinha há 38 anos era não andar. Agora o problema de não andar está resolvido. Mas a luta, a peleja da vida continua. Não é porque a Camila está terminando, por exemplo, os 7 meses dela na missão, que ela não vai, agora eu não vou ter mais problema nenhum. Você tem quantos filhos, Camila? Tem uma e está esperando outra. De verdade mesmo, não é, a gente não chama de problema porque a gente é legal, mas a gente chama de preocupação. E tinha uma preocupação com algum tipo de vício? Está saindo belezinha, mas vai ter preocupação com o filho a vida inteira. Não é verdade, mães? Né? A Luzeli fala dos meninos dela. O mais novinho tem 40 anos, que é o Einstein. O caçula, preocupada com os meus meninos. Vida inteira. Vai arrumar marido? Já tem marido? Vai arrumar. Vai arrumar marido. Mais um problema o resto da vida, se Deus quiser. E esse é um problema que a pessoa ora para ter. E às vezes Deus livra algumas, e as que Deus livra ainda acha ruim. E fala assim: qual que é o grande problema da sua vida? Não tem marido. Irmãos, a solteirice também é uma bênção, viu? É uma bênção. Se você der conta de ser solteira, Paulo diz que é até melhor, mas só para quem dá conta. Quem não dá conta não arrisca não. Quem não tem as manhas não entra nesse negócio não, que não dá certo. Se não tem as manhas, não mexe com isso, porque dá ruim depois. Mas Jesus, não de repente, ele transforma a vida daquele homem. Aquela esperança que morava numa casinha, lá no cantinho da alma, não de repente se transforma em realidade. Eu não sei há quanto tempo você está do mesmo jeito, no mesmo lugar, reclamando das mesmas coisas, se lamentando pelos mesmos problemas. Eu não sei há quanto tempo você está deitada no mesmo canto, chorando o mesmo pranto. E se eu quiser continuar na poesia, cantando o mesmo canto. Mas de repente, o Senhor pode mesmo transformar a sua vida.
Mas lembre-se, é bom que você queira, é bom que você busque por isso, é bom que você deseje isso, é bom que você espere por isso, porque o ditado não dá para ser absoluto, e de fato não dá para ser absoluto. Não dá para dizer que quem espera sempre alcança, mas quem espera tem um risco maior de alcançar. Espere no Senhor, deleite-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Confia nele, busque o Senhor enquanto se pode achar, busque de todo o seu coração, você encontrará, porque Ele se permitirá ser encontrado. Serei achado de vós, diz o Senhor. Clama a mim e responder-te-ei. Clame ao Senhor, busque ao Senhor, deseje aquilo que você está precisando muito, e deixe o Senhor fazer. Está demorando? Pensa no tempo que Ele leva para fazer, e não no tempo que você tem que esperar, porque quando Ele faz completo. Quando Ele faz bem feito. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, que nós encontremos espaços de misericórdia, ou melhor, que nós sejamos um espaço de misericórdia, e não um espaço de misericórdia como denominação, como prédio, como templo, mas espaço de misericórdia como pessoas que acolhem, que abraçam, que socorrem, que estendem a mão, pessoas que não buscam só os seus próprios interesses, e que não usam as pessoas apenas para alcançar os seus próprios objetivos, gente que existe para servir, gente que existe para abençoar, que nós sejamos um espaço de esperança de alguém, e que você não desista, não desista, ainda que você esteja vivendo um momento difícil da sua vida, não desista, não esqueça que a vida é dura mesmo. Em uma só semana a gente recebe muito boas notícias, vive momentos muito bons, mas vive momentos péssimos, terríveis, muito ruins. Ontem de ontem, eu estava num lugar lindo, muito bonito, sentado ouvindo histórias e rindo. Nós estávamos num almoço, eu estava meio olhando como é que rico se diverte, porque um cara sentou com a gente lá, um cara queria agradar, e graças a Deus tem gente que ainda quer agradar o outro, porque existe gente que só quer ser agradado. Se você é alguma pessoa que só quer ser agradado, fica sabendo, você é muito chato. Você é muito chato. Você só quer ser agradado, você só quer que as coisas sejam do jeito que você quer, você só quer que tudo seja do seu jeitinho, você é chato pra caramba. Que o Senhor tenha misericórdia de você e transforme seu coração. Mas estava lá um cara que queria agradar. Aí, eu fiquei lembrando lá de Presidente Médici. O cara queria agradar a gente mesmo. Chamou o garçom lá e falou: deixa eu ver as lagostas que você tem. Eu nunca comi um bicho feio daquele, nem vou comer. Mas eu sei que não é baratinho. Ele falou: deixa eu ver quantas lagostas. O cara chegou lá com uma bandeja, umas 3 lagostas, uns negócios lá. Eu já fiquei com medo de ter alergia só de ver. Aí ele falou assim: tem mais? Eu já falei: esse cara é doido. Falou: não, tem mais 2 lá. Ele falou: então tá, então você faz 5 lagostas para os meus amigos aqui. Eu já doido para me manifestar e falar: tem farinha, tem um feijão verde aí para eu comer, que eu não como nada disso. Mandioca frita. Fez lá aquela coisa toda, uma mesa bonita. A mesa ela fica bonita com aquele bicho feio, tipo foto de família. Tem aqueles bichinhos feios lá e a gente olha e fala: nossa, que lindo, né? Na foto da família todo mundo é bonito. Então, aquela mesa cheia de lagosta, na realidade nós nem comemos nada aquele dia. Mas naquele ambiente de festa, naquele ambiente de alegria, de repente eu olho no meu celular.
E no dia anterior, um primo mandou uma mensagem para mim, foi na sexta-feira. Na quinta-feira, um primo mandou uma mensagem para mim e falou: ó, o Marcito, que é um primo 6 meses mais novo do que eu, o Marcito deu uma melhorada, e passou, foi aprovado alguma coisa assim, da imunoterapia dele. E eu na oração ainda falei: ó, tive boa notícia ontem, meu primo, Marcito, não sei o quê. Meio-dia, a mesma pessoa que falou para mim na quinta que o meu primo tinha melhorado, escreveu na quinta, meio-dia para mim: o Marcito faleceu. A gente estava orando pelo Marcito, já tem um ano, já tem um ano que a gente estava orando pelo Marcito. E eu falando com ele toda semana, e só abre um parênteses aqui. Eu tenho conversado com ele, estava conversando com ele no último ano. Ele não estava tratando em Rondônia, estava tratando lá no Paraná, em Cascavel. Todas as vezes que eu conversei com ele, eu falei: Marcito, eu estou querendo ir aí. Estou querendo ir aí, eu vou arrumar um jeito, eu vou aí te visitar. E o Marcito falava: não, calma, não tenha pressa. Não se apura não, eu sei que é corrido, não sei o quê, fica tranquilo. É engraçado que a gente sabe que talvez não vai dar tempo, mas a gente sempre continua achando que vai dar tempo. E não deu tempo. Não deu tempo de eu ir ver meu primo. Mas aquele era um dia bom. E de repente uma notícia ruim num dia bom. O que você faz? Começa a chorar na mesa em cima da lagosta dos outros? Saí sozinho, fui andar um pouco, respirei, chorei meu choro, respirei, voltei para a mesa e fiquei lá. Sabe por quê? Porque é a vida, gente. A gente celebra o nascimento de alguém de manhã, comemora que alguém foi curado, comemora as boas notícias, e à tarde a gente chora o choro por outra coisa. Mas uma coisa é certa: quando a gente tem espaços de misericórdia, e quando a gente tem Jesus, a vida não fica mais fácil, mas é muito mais fácil de sobreviver. É muito mais leve sobreviver. Porque a gente não vai ganhar sempre. Às vezes ninguém vai levar a gente até a água que se mexe. Às vezes a gente fica para trás mesmo. Mas ao mesmo tempo que a gente é aquele que fica para trás, naquele dia, aquele foi a pessoa que Jesus procurou. Às vezes nós vamos ficando para trás em algumas coisas, mas chega o dia que Jesus decide, num de repente, transformar a sua história. Desiste não. Não vai ser fácil, não vai ser tudo alegria, a gente ainda vai chorar muito, a gente ainda vai perder muito, mas a gente ainda vai ganhar muito, a gente ainda vai se alegrar muito, a gente ainda vai festejar muito. Amém? Louvado seja Deus por isso. Que o Senhor te abençoe nessa noite, que essa palavra, de alguma forma, traga esperança ao seu coração. Que a formatura da Camila, meninas, de alguma forma, traga esperança para o coração de vocês. Amém? Vamos orar e depois eu vou convidar a Adriana. A Adriana vai dar uma sequência ao culto e eu encerro logo após. Nós ainda temos tempo. Fiquem em pé. Camila e a Adriana podem subir aqui? A Camila vai subir, Adriana? Ou não? Pode já? Então subam vocês duas já. Enquanto a Camila e a Adriana sobem, eu quero convidar você para um café da manhã no próximo domingo. A Carla vai entrar em contato com os irmãos. Nós faremos um café da manhã no próximo domingo, que já é a despedida da Bia e do Júlio, que estarão indo para a Semente da Paz lá em Igaraçu. Então,
no nosso próximo domingo de manhã, nós teremos um café da manhã e à noite a nossa ceia, tá bom? Eu vou orar e depois vou passar para a Adriana. Pai querido, eu não sei há quanto tempo o teu filho sofre. Eu não sei há quanto tempo a sua filha vem lutando com dificuldades. Mas eu sei que o Senhor não precisa de muito tempo para operar um milagre. Não tem padrão, não tem forma, não tem jeito, tem a vontade do Senhor e a vontade do coração dos seus filhos. Que cada um de nós, nessa noite, possamos colocar a nossa esperança no Senhor, naquele que vem até nós, naquele que nos alcança, naquele que quer nos curar, nos libertar e nos salvar. Que o Senhor salve aqueles que não são salvos, que o Senhor cure aqueles que precisam de uma cura, que o Senhor liberte aqueles que precisam de libertação. E que nós que nos dizemos filhos do Senhor, que nós que nos denominamos cristãos, sejamos lugar de misericórdia para o necessitado. Que as pessoas encontrem em nós e na nossa comunhão o socorro. Que as pessoas encontrem em nós e na nossa comunhão um lugar seguro, onde eles podem esperar o agir do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nessa noite tão especial. E que cada ponto desse culto possa ser uma mensagem para os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem assentar, por favor. Irmãos, nós estamos aqui para dividir um pouquinho daquilo que Deus tem feito na nossa caminhada, ali na Missão Resgate da Paz, com a nossa comunidade de fé, né? Eu louvo a Deus pela vida de vocês, né, que tem caminhado com a gente, tem sustentado a gente em oração. E a Camila vai dividir com a gente um pouquinho do que Deus fez na vida dela, nesse período de 7 meses na Missão Resgate da Paz. Eu escrevi assim, mas Deus vai falar no meu coração. Eu estou aqui porque Jesus permitiu que eu estivesse aqui. Porque Ele me resgatou e a honra, a glória é toda a Ele. Ele me tirou de onde eu estava e me trouxe para cá. Eu sempre fui uma pessoa que quis pertencer a algum lugar, a alguma adrenalina diferente. E bem nova, eu me envolvi com uma torcida organizada. E hoje eu nem ligo mais tanto para futebol, sou igual ao meu pai. De dia eu torço para o Vila, de noite para o Goiás. E eu levantava essa bandeira, né? Fui uma líder de uma dessas torcidas organizadas. E aquilo ali era como se fosse a minha religião, era a minha ideologia de vida, eu acreditava naquilo, eu até morreria pelaquilo, se fosse necessário, né? Minha família mesmo sabe. Mas, como diz em Filipenses 3,13, porém uma coisa eu faço, eu esqueço aquilo que para trás e avanço para o que está na minha frente. E um dia eu decidi avançar e vi que o meu vazio só podia ser preenchido com Cristo, né? E eu tenho poder, Ele está em mim, por meio de Cristo. Eu tenho os elementos do sucesso. Eu venci a dor, a dependência, a solidão, o inimigo, o abandono. Eu venci a mim mesma. Eu venci a vontade de ir embora. Eu enxuguei as lágrimas do meu rosto, endireitei os meus ombros, levantei a minha cabeça e sobrevivi. Eu não posso mudar o meu ontem, por mais terrível que ele tenha sido. Eu atualizei a minha vida e oro para que eu tenha coragem de suportar o que eu não posso mudar. Irei remodelar completamente as coisas que eu puder e de ignorar o resto. Que eu seja como o oceano, vou jogar fora algumas coisas e pego outras. Quando tudo mais falhar, eu não irei desistir. Frustrações transformaram em sabedoria. E é em casa que eu irei aprender a me levantar e a enfrentar as limitações. E é em casa, com sabedoria e obediência a tudo que eu aprendi na missão, que se pode terminar o processo de cura. Eu recebi a ajuda suficiente e não me encontro mais numa lista crítica. Quero ganhar forças ajudando outras pessoas. Esse lugar que me fez chorar, me fez gemer, é o mesmo lugar que me deu vontade de vencer e trouxe
dignidade para minha vida. E o mais importante, eu encontrei Jesus com todo o seu amor, que finalmente preencheu esse vazio. E hoje a minha ideologia é dele, a bandeira que eu levanto é a bandeira de Cristo. E esse lugar se chama Missão Resgate da Paz. E eu vou agradecer cada uma dessas pessoas que fizeram parte da minha vida. Foi o pastor Mário, que é o presidente, que é uma pessoa muito bondosa. O pastor Fabiano, que é o vice, que é o pastor mais engraçado que eu já vi na vida. A Adriana, que é a coordenadora geral, que é uma mãe. A Adriana entrega a vida dela por cada uma de nós. E às vezes a gente não fala um obrigado para ela. Agradeço a Carla, que tem o brilho do Espírito Santo e se tornou a pessoa que eu mais vou sentir saudade. Que brigou comigo tanto para me organizar meu guarda-roupa que só Jesus. A Catius, que é a nossa assistente social, e eu estou aqui por causa dela, porque ela me acolheu desde a triagem, né, que ela é a primeira pessoa que a gente fala. E eu me senti totalmente acolhida. A Marilda, que é a nossa psicóloga, com toda a sua serenidade. A Angelita, que cuida da prevenção de recaída, com toda a sua autoridade. A Liana, terapeuta, que é com toda a sua bondade. A Jack, nos mostrando quem nós somos, né? E ela é uma profeta de Deus. A Nelza, que é a voluntária, ela é o amor da minha vida. Vocês não têm noção como ela é um amor de pessoa. A Maria Eleni, que cuida da nossa espiritualidade e que é o mesmo que a paz. Então, a Elisângela, que foi a minha madrinha. A Janete, que é a monitora da noite, que é a pureza em pessoa. A Débora, que cuidou de mim assim. Quando eu cheguei, eu tive uma crise um pouco forte. Ela ficou comigo a noite toda orando. Eu falei, é esse lugar que eu quero ficar. A Adriana Mendonça, que é professora de educação física, que a gente às vezes ficava reclamando, e ela com toda a sua paciência. O professor Marcos, que é o nosso professor de Krav Maga, e um homem sábio, um valente de Deus. A Cíntia também, professora de Krav Maga, com a sua doçura. A Kelly, que foi a nossa professora de confeitaria, que é a alegria. A Nívia, professora de artes, com toda a sua bondade. O Antônio, professor de panificação, que os melhores lanches são deles. E a dona Herculana, nossa anciã. Eu quero agradecer muito a cada um de vocês. E eu levo um pedacinho de cada um. E eu sou muito grata pela vida de vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês, porque não é fácil. Mas Deus vai honrar cada um de vocês. Eu tenho certeza que Ele tem honrado. E eu agradeço a Quarta Igreja Batista, aquele irmão que oferta, aquele irmão que ora por nós. Vocês estão salvando almas para Jesus. E a cada irmão e irmã que eu pedi oração, que eu coloquei meu nome, acho que nos 4 cantos de Goiás, a Janete sabe, as irmãs da CBN, eu quero agradecer a minha família e pedir perdão. E que foi 15 anos da minha mãe orando por mim. E eu queria dizer, se você tem alguém na sua família, não desiste. Porque tudo tem um momento certo de Deus e Ele vai levantar a bandeira de Jesus, assim como eu estou levantando hoje. Obrigada. Eu quero pedir para a equipe da Missão Resgate da Paz subir aqui comigo. Todos vocês que fazem parte de alguma forma, subam aqui, por favor. Professor Marcos, Cíntia, Nívia, Rosângela, que de vez em quando vai lá me ajudar. Vem aqui, Luzeli. A Luza está correndo de mim mais do que não sei o quê, mas para a gente fazer esse trabalho que a missão faz, a gente precisa de muitas mãos. Eu jamais vou conseguir fazer sozinha. E eu preciso de vocês. Preciso das orações, né, da intercessão de cada um de vocês. E quando puderem estar ali conosco, vão nos visitar e ver um pouquinho do que Deus tem feito e do que Ele faz. Né? Nós quisemos trazer o culto da Camila para a igreja, para dividir com vocês isso. É muito bom quando vocês nos dão um abraço, um aperto de mão, um abraço nas nossas filhas, né?
que o cantinho ali tá lindo. Gente, nós temos 12 mulheres na casa, mais 2 bebês e um monte de gente pedindo vaga. Então ore por nós para que a gente seja capacitado, né, para cuidar dessas mulheres que o Senhor tem trago até nós. Para não me falar demais, né, que eu falo mesmo, eu quero falar sobre essa coisa linda aqui, ó. Acho que não dá para ver, né, todo mundo. Mas esse é o certificado de conclusão do projeto terapêutico. E nós, da Missão Resgate da Paz, certificamos que Camila Marques de Almeida, admitida na comunidade terapêutica Missão Resgate da Paz em 10/4/2023, para a vivência do programa de recuperação, sendo esta uma etapa transitória para a promoção da abstinência e favorecimento da reinserção sociofamiliar, concluiu com sucesso, em 29/10/2023, o seu projeto terapêutico, superando o adoecimento pelo uso nocivo de drogas e conquistando sua autonomia e qualidade de vida. Eu quero convidar o senhor Wesley para vir aqui fazer a entrega do certificado para sua filha. Conhecimento dessa causa, porque há alguns anos atrás ele também passou por uma comunidade terapêutica. Chamado ID, e hoje eu estou passando para minha filha, porque eu também trilhei esses caminhos e sei que esse caminho é um caminho sem volta, mas Deus coloca nas nossas vidas esses anjos que aqui estão, essas pessoas maravilhosas, a qual eles falaram sobre a questão de você estar aqui abraçando isso, esta causa, uma causa que muitas vezes as pessoas desprezam, os familiares desprezam, mas é uma coisa que há fruto. Aonde Jesus coloca a mão, aonde Jesus ora, aonde Jesus tem um plano, a coisa funciona, amém? E que Deus possa abençoar o coração de cada um de vocês. Obrigado Senhor Jesus por esta obra, amém? Fico muito alegre e satisfeito por Deus nos dar essa oportunidade desses anjos estar conosco, amém? São as minhas palavras. Eu queria pedir para você, como igreja, se colocar de pé. E eu vou pedir o pastor Fabiano para orar pela Camila. Logo em seguida ela vai sair com uma canção. Mas eu queria que o senhor orasse pela Camila e por nós, enquanto Vem, Camila. Vem, Camila. Pai querido, nós te louvamos pela vida da Camila. Meu Deus, que a disposição, a coragem, a ousadia, a força que ela teve outrora por caminhos tão diferentes do Senhor,
se compare com a força, a ousadia, a coragem e a disposição que ela deve ter agora para servir ao Senhor, para ser bênção, para ser luz, para ser sal. Meu Deus, a Camila precisou de um milagre, e o Senhor colocou milagres ao redor dela, colocou anjos do Senhor ao redor dela, para que ela chegasse aqui nesta noite. Mas este não é o fim da caminhada da Camila. Que assim como o Senhor colocou pessoas ao lado dela, para que ela pudesse estar aqui nessa noite, que ela possa ser agora a pessoa que estará ao lado de outros, a luz na vida do outro, o anjo na vida do outro, a provisão do Senhor na vida do outro, para que assim como ela foi alcançada, muitas outras pessoas, muitas outras mulheres sejam alcançadas também. Que o Senhor a abençoe, firme os seus pés, firme o seu coração, guarda a sua mente no Senhor, que o Senhor continue livrando ela todos os dias, que o Senhor não a deixe cair em tentação todos os dias, que o Senhor a livre do maligno todos os dias, e que todos os dias o seu nome seja exaltado por ela. Como igreja, nós oramos nesta noite, em nome de Jesus, e todo o povo de Deus diga amém. Amém. Deus te abençoe. Camila, a palavra de Deus diz, lá em Marcos 16, versículo 15, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Camila, vá e conte a sua história. Aleluia, glória a Deus. Dê a mão à pessoa que está ao seu lado. Você está convidado a não sair correndo hoje à noite. Temos um tempo de comunhão aqui do lado, temos chá, temos café. Hoje parece que tem até bolo. Aquele bolo é para hoje? Gente, tem até bolo, viu? Cariocada aí pode ficar feliz. Tem bolo, tem biscoito, tem bolacha. Hoje está bom demais ali fora. Gente, que maravilha ver o que Deus pode fazer na vida das pessoas. Aí eu queria que a igreja soubesse, seu dinheiro está sendo aplicado aqui também, as suas ofertas, o seu dízimo, a sua contribuição, tem alcançado essas mulheres lá na Resgate da Paz. Vocês viram quantas pessoas trabalham lá para que isso possa acontecer? Então, que você continue sendo fiel nos seus dízimos, fiel nas suas ofertas, e dentro da sua possibilidade, sempre que puder, oferte diretamente para Resgate da Paz, abençoe aquela missão. Custa, mas vale a pena. Custa, mas vale a pena. Amém? Oremos então, convidando você, quarta-feira, já vai ser novembro, já será, né? Vai ser terrível, já será novembro, e eu tenho uma palavra para compartilhar com você na quarta-feira. Você está convidado, tá bom? Pai querido, muito obrigado. Obrigado por essa noite. Obrigado por essa alegria
que traz tanto conforto para o coração. Que o Senhor continue abençoando e nos abençoando. Nós precisamos ser prósperos para que a Resgate da Paz seja próspera. Que o Senhor abençoe a nossa vida com prosperidade e que tenhamos um coração generoso. O amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, a comunhão, a alegria, a paz, a ousadia do Espírito Santo de Deus seja com as nossas vidas. Que sejamos ousados e corajosos em servirmos ao Senhor. Que o Teu nome seja glorificado. Que sejamos lugar de misericórdia. Que sejamos um espaço de misericórdia para a vida daqueles que tanto precisam. Nós oramos nesta noite agradecidos ao Senhor. Que o Senhor nos dê uma semana repleto da Tua presença, não nos deixando cair em tentação, livrando-nos do maligno, nos levando a perdoar e nos dando o pão de cada dia. Oramos em nome de Jesus e toda a igreja do Senhor diga amém. Deus abençoe vocês. Vamos participar de um tempo de comunhão. Deus te abençoe.